Os Arquivos Magnus. Episódio 10. Caçador de Vampiros. Depoimento de Trevor Herbert a respeito de sua vida como um autoproclamado caçador de vampiros. Depoimento original dado em 10 de julho de 2010. Gravação em áudio por Jonathan Sims, arquivista-chefe do Instituto Magnus, Londres. Início do depoimento. Certo. Faz quase 50 anos que eu tô pensando em vir aqui e colocar isso no papel. Mas, finalmente, tô aqui. Então, por onde começar? Meu nome é Trevor Herbert, como escrevi ali em cima na ficha, e morei na rua a maior parte da minha vida. Inclusive, se você morou em Manchester, tem uma boa chance de você ter ouvido falar de mim. Me chamam de Trevor o Vagabundo. Quer dizer, eu não sou muito sutil, né? E morei lá à vista do povo por tanto tempo que acho que virei parte da paisagem. Ajuda que eu sempre fui estranhamente bom em adivinhar a idade das pessoas. Elas vinham falar comigo na rua, pedindo para eu adivinhar a idade delas. Eu respondia e, na maioria das vezes, ficavam chocadas quando eu acertava. É divertido. Então, todo mundo em Manchester sabe sobre Trevor o Vagabundo. Claro. Até ouvi falar que alguém fez uma página na internet sobre mim e teve milhares de curtidas. Não sei exatamente o que isso quer dizer, mas parece legal. Mas, obviamente, não é por isso que eu tô aqui, né? Não. Tô aqui porque também dediquei minha vida a encontrar e matar vampiros. Já matei 5 pessoas que eu tenho certeza que eram vampiros, e tem mais 2 que podem ter sido. Tem um homem que eu matei que, infelizmente, agora eu sei que era humano, mas também sei que ele era um criminoso violento, então eu tento não me sentir muito mal por isso. Tenho certeza de que é algo difícil de aceitar para qualquer um, mesmo uma organização como a sua. Mas eu não tenho provas para te dar, além dos dentes de vampiro que vou deixar aqui junto com o depoimento. Não se sinta mal por me reportar à polícia pelos assassinatos. Devem ter alguma regra sobre isso, e não me importo, já que recentemente recebi um diagnóstico de câncer de pulmão em estágio avançado. E duvido que eu consiga viver muito mais. Esse é o principal motivo de eu finalmente vir colocar no papel os detalhes da minha missão secreta nos últimos 50 anos. Matei meu primeiro vampiro em 1959. Naquele ponto ainda tinha uma vida quase normal, tirando o abuso que a minha família sofria nas mãos do meu pai. Ele era um homem desprezível e acabou matando minha mãe em 56. Foi um caso clássico de um bêbado assassino, mas o tribunal julgou como acidente, e meu pai não foi para a cadeia. Por sorte, eu e meu irmão só tivemos que aguentar mais 4 meses de desgosto dele, antes dele finalmente beber até a morte. Eu tinha 13 anos quando ele morreu, e meu irmão tinha 15. Depois da morte dele, tentaram várias vezes nos colocar para adoção, mas eles sempre nos separavam, e não íamos deixar isso acontecer. Então, geralmente a gente fugia. Depois de um tempo, foi melhor mesmo para a gente se virar na rua do que na casa de outro desconhecido. Foi no outono de 59 que passamos um tempo com Sylvia MacDonald. Não foi uma adoção oficial nem nada do tipo, mas estava ficando muito frio no final de outubro, e a coisa viu a gente tremendo na calçada perto do antigo hotel King Arms, que ficava na rua Tipping antes de construírem a estrada circular. Olhando agora, acho que ela estava passando no pub, procurando mendigos para serem suas próximas vítimas, e devo dizer que encontrou com sucesso. Eu e meu irmão. Aquilo parecia uma senhora de idade. Uma viúva, eu acho. Do jeito que vestia preto e se mexia, estranho. Agora eu sei que isso é a marca do vampiro. Mas naquele tempo não prestei muita atenção. Muitas das pessoas mais velhas tinham passado pelas 2 guerras,
e não era incomum serem meio esquisitas. Eu achei que fosse o caso com Sylvia MacDonald. E depois de discutir um pouco, eu e meu irmão aceitamos a oferta de comida e abrigo. Deixa eu falar um pouco sobre o comportamento do vampiro, porque depois que eu me ensinei a ler, li o quanto pude sobre isso, e não é algo muito falado nem bem descrito nos livros que achei. Sabe, das minhas próprias observações, acredito que o vampiro é mais animal do que o humano. E não é da boca para fora, é como eles funcionam. A única coisa humana neles é a aparência, e nunca vi evidência de que eles criam mais vampiros se alimentando. Uma coisa digna de nota é que eles não falam. De fato, na minha experiência, são completamente silenciosos. Não precisam de ar e não tem espaço na garganta deles para uma traqueia, mas são completamente capazes de se fazerem entendidos, com total clareza, mesmo que eu não tenha certeza de exatamente como eles fazem isso. Quando Sylvia MacDonald veio até nós naquele dia no beco, entendemos que aquele era o nome que a coisa usava e que estava nos oferecendo uma cama e uma refeição, mesmo sem dizer nenhuma palavra. Mais do que isso, não lembro se achamos estranho o fato de não ter falado nada, nem um pouco. Eu nunca entendi direito como conseguem fazer isso, e duvido que algum dia irei. Mas só posso imaginar que seja algum tipo de hipnose ou controle mental instintivo. Outro erro comum que eu sempre vi tentando discutir vampiros com outras pessoas é que elas pensam que eles não podem sair durante o dia. Eles podem. Já vi eles evitarem luz do sol direta quando possível, e geralmente vestem roupas mais pesadas durante o dia, mas não me parece que tenham problemas de verdade com isso. Eu diria que são mais fracos durante o dia, mas se isso é por algum motivo científico com a luz solar, ou só porque o mal tem menos poder de dia, é incerto. Sylvia MacDonald veio até nós numa tarde nublada, e tinha bastante daquela pele pálida à mostra da pouca luz do sol, que se isso fosse realmente prejudicial a um vampiro, teria sido destruída. Naquela tarde, eu e meu irmão Nigel concordamos em ir na casa de Sylvia MacDonald na esperança de ter um teto por um tempo. Morava na Rua Loom, que ainda está lá, mas a casa foi demolida faz muito tempo, e agora só tem um matagal lá. Às vezes eu vou lá prestar condolências, já que meu irmão não tem um túmulo nem lápide que eu possa visitar. A casa já era velha quando eu fui lá em 59, e ao entrar senti aquele cheiro de mofo e cobre, que na época eu não reconheci como sangue velho, já que eu só tinha 16 anos e ainda me faltava a experiência que eu tenho hoje. Os móveis e o papel de parede claramente ficaram sem mudar por décadas, e tinha uma camada de poeira grossa cobrindo tudo. Até o chão era pálido de tanta poeira, exceto por uma linha onde Sylvia MacDonald se movia, a trilha do vestido se arrastando por trás. Lembro de imaginar se Sylvia MacDonald andava sempre pela mesma rota na casa, já que vi outras linhas para se passar nos cômodos. Parecia que nenhum dos móveis eram usados, e quando eu peguei um livro das prateleiras, as páginas estavam sólidas, com umidade e mofo. Comecei a ficar muito desconfortável nessa hora, mas seja qual for o poder de persuasão do vampiro, na hora me acalmou bastante para eu continuar seguindo com meu irmão para dentro. Subimos as escadas e fui levado até um pequeno quarto com uma cama. Eu entendi que este seria o meu quarto, e fui deixado lá enquanto Sylvia MacDonald levou meu irmão para o quarto ao lado. Quando a coisa voltou, trouxe uma tigela com frutas e me ofereceu. Todas pareciam estar ali há semanas, e algumas já apodrecendo, mas só para agradar a coisa, eu encontrei uma maçã e algumas uvas que pareciam ok e comi. E ela me assistiu em silêncio o tempo todo. Depois virou e foi andando para o quarto de Nigel. A esse ponto, seja lá o que for que a criatura fez para eu ficar dócil, parecia estar passando, e eu comecei a perceber o quão errado tudo aquilo era. Também notei que não parecia ter nenhum jeito fácil de fugir dali. Todas as janelas tinham grades, e lembro de Sylvia MacDonald trancando a porta da frente depois de entrarmos. Então, ao invés de tentar, só deitei na cama velha, mofada, e esperei. Eu não sabia exatamente o que eu estava esperando,
Mas assim que ficou escuro, eu pensei que Sylvia MacDonald tinha ido dormir, ainda sem perceber o tipo de coisa que ela era. Queria alguma luz para me confortar, mas a casa velha parecia não ter eletricidade. Então usei meu isqueiro numa vela que achei do lado da cama e fui devagar até a porta. Felizmente, não estava trancada, e eu fui até o quarto que eu acreditava ser o do meu irmão. Entrei e vi ele deitado na cama fingindo dormir. Depois de conversar um pouco, ficou claro que Nigel também não estava gostando da situação, e nós dois decidimos que outra noite fria nas ruas era melhor do que ficar com essa mulher estranha. Enquanto falamos de como escapar, escutamos um barulho do outro lado da porta, e a maçaneta começou a girar. Sem querer irritar nossa anfitriã esquisita, eu fui para debaixo da cama me esconder, e Nigel voltou a fingir que estava dormindo. De onde eu estava, deu para ver a porta se abrindo, e a saia de Sylvia MacDonald entrando e se movendo até a cama. Eu só fiquei lá e tentei não fazer barulho. Não me orgulho disso, e às vezes sinto certeza de que minha falta de ação levou diretamente à morte do meu irmão. Mas na maior parte do tempo eu aceito que, se eu tivesse alertado o vampiro da minha presença, eu também teria morrido. De qualquer forma, o fato é que eu não fiz nada enquanto ouvi os sons de luta vindo de cima e o grito estrangulado do meu irmão. A criatura se virou rápido e jogou ele para baixo. Alguma coisa caiu no chão bem na minha frente, mas eu não olhei para ver o que era. Meus olhos focaram em Sylvia MacDonald, se lançando em cima do meu irmão. Ali eu percebi que foi a primeira vez em que sua boca se abriu. E não dava para ver nada lá dentro, fora uma dúzia de longos, grossos e pontudos dentes parecidos com os de um tubarão. Em um movimento suave, fincou aqueles dentes no pescoço do meu irmão e arrancou um pedaço enorme de carne. Começou a jorrar sangue do corpo do Nigel, enquanto a garganta de Sylvia MacDonald começou a se contorcer. A mandíbula se soltou e uma língua longa em forma de tubo, da grossura do meu braço, saiu de lá e se grudou na ferida pulsante. Tinha um som horrível, como um canudo sugando o resto da bebida no copo. O primeiro som que eu realmente ouvi a criatura fazendo, enquanto a língua sugava o sangue da garganta do meu irmão. Eu só fiquei lá deitado, assistindo o estômago da coisa enchendo e inchando. A barriga agora é enorme, forçando o vestido preto. Depois dos 10 minutos mais longos da minha vida, o vampiro terminou. A língua voltou para dentro da garganta, ainda gotejando sangue no corpo agora pálido do meu irmão. E a coisa se deitou de costas no chão, aparentemente satisfeita. Enquanto isso tudo acontecia, toda a minha energia estava focada em não gritar, nem dar sinal da minha presença. Mas quando o vampiro se deitou saciado no chão, minha atenção se virou para o que caiu da mão do Nigel quando ele foi arrastado da cama. O canivete dele. Eu não fazia ideia do que uma pequena faca faria numa criatura que parecia muito mais forte e rápida do que eu, mas não vi outra opção. Me movi tão devagar para pegar a faca que parecia até que eu estava parado. Preocupado em não deixar a coisa me ver e atacar como fez com Nigel, mesmo hoje eu sabendo que o principal sentido do vampiro é o olfato, e com todo aquele sangue, tinha poucas chances de detectar o meu cheiro. Agarrando a faca nas mãos, fui lentamente até a criatura que calmamente digeria a vida do meu irmão, até estar por cima dela. Senti uma onda repentina de adrenalina e raiva me dominar, e com uma força e uma velocidade que eu não sabia que tinha, enfiei a faca no estômago cheio de sangue de Sylvia MacDonald. Estourou como um balão nojento, e começou a jorrar sangue. Os olhos da criatura arregalaram, e ela começou a tentar parar o sangue desesperada. A garganta não conseguia gritar, mas o rosto tinha uma expressão silenciosa de dor e raiva, enquanto se debatia no chão. Cambaleando para trás, tentando limpar o sangue dos meus olhos, senti alguma coisa queimar na minha mão. Percebi que toquei na vela ainda acesa. Não sei o que eu esperava que acontecesse quando peguei a vela e coloquei o fogo na parte seca do vestido de Sylvia MacDonald.
só estava tentando achar qualquer forma de machucar a coisa antes que ela pudesse se recuperar da barriga rasgada. Mas eu definitivamente não esperava que fosse pegar fogo tão rápido. O fogo se espalhou por toda aquela forma repulsiva, mas ficou um pouco mais lento onde ainda estava úmido com sangue. Me veio à mente que o vampiro devia ser uma criatura muito seca, quando não alimentado e cheio. Talvez eu tenha atacado antes do líquido poder se espalhar pelo corpo. Seja qual for o motivo, Sylvia MacDonald estava em chamas, e junto com ela o resto do quarto começou a pegar fogo. Me incomodava a ideia de sair daquela casa sem meu irmão, mas ele estava claramente morto e eu precisava fugir. Lembro de o vampiro carregar uma bolsa pequena quando nos conhecemos, e tinha pego a chave para fechar a porta da frente nessa bolsa, mas não estava carregando a bolsa agora. Então comecei a procurar desesperado nos outros cômodos da casa, tentando encontrar. E no final encontrei, no que eu imagino ser o quarto do vampiro. Não vou descrever os detalhes, salvo que parecia ser onde a criatura levava a maioria das refeições. Espero que isso deixe a imagem bem clara para vocês. Enfim, encontrei a chave e escapei daquela casa antes do fogo me machucar muito. Eu estava com muito medo da polícia chegar e achar que eu fosse um assassino, então não fiquei por perto. Só fugi na noite. Foi quase uma década depois que encontrei outro vampiro. Morei na rua todo esse tempo, ocasionalmente entrando e saindo de algumas instituições, e tinha quase conseguido me convencer de que Sylvia MacDonald tinha sido só uma reação ruim ao estresse de ver meu irmão sendo assassinado. Foi no final dos anos 60 que descobri que não. Era 1968. Lembro porque foi o ano em que o United venceu a Liga dos Campeões, e eu me dei bem com isso. Pessoas são generosas com mendigos quando ficam felizes por uma vitória do seu time. Numa sexta-noite, geralmente eu ficava perto do Clube Oasis na Rua Lloyd, e pedi uns trocados para qualquer um que parecesse meio bêbado. Nessa noite eu estava indo até bem lá, já que era uma noite quente de junho, pouco depois da final, e todo mundo estava de bom humor. Agora, por volta de 11h30, eu vi um estranho todo vestido para dançar, saindo do clube com uma amiga. Achei que podiam ser bons para uma conversinha, então cheguei perto. Joguei a conversa e esperei. O homem olhou para mim e eu entendi que ele não ia me dar dinheiro, e saí do caminho. Foi quando ele virou para ir embora que eu percebi que ele não tinha aberto a boca. E memórias de Sylvia MacDonald vieram com tudo num flash. Eu não tinha certeza do que fazer, então eu segui eles de longe. Não tentei me esconder ou disfarçar, já que eu tinha aprendido, e é tão verdade hoje quanto era naquela época, que ninguém presta muita atenção num vagabundo. Então, enquanto eu assistia, vi a mulher claramente bêbada perguntando coisas pro estranho, e ele só olhava para ela. E ela sorria, como se tivesse dado uma resposta reconfortante. Ia cambaleando junto com ele. No caminho todo, ele não abriu a boca nem uma vez. Eu não sabia bem o que fazer sobre isso. Não tinha nenhuma arma além do velho canivete do meu irmão que eu mantive afiado todos esses anos. E mesmo eu tendo quase certeza do que eu estava vendo, ainda tinha receio de atacar sem ser provocado e sem um plano. Enquanto andamos, eu fiquei de olho para ver se achava alguma madeira ou lenha jogada por ali. E logo notei um pedaço de algo de madeira quebrado numa lixeira. Peguei o pedaço mais longo que consegui e usei minha faca para apontar, ignorando as farpas. Mesmo eu não tendo, naquela época, pesquisado muito sobre as criaturas, ainda acreditando que a minha experiência na juventude fosse por causa de um estado mental perturbado, eu sabia da suposta fraqueza a estacas de madeira que elas têm. Agora eu segui o vampiro, que depois eu ia descobrir que se chamava Robert Arden, e sua vítima até o prédio onde a coisa aparentemente morava. Entrou pela porta da frente e a mulher seguiu. Eu não fui rápido bastante para entrar antes da porta da frente se fechar, e eu obviamente não tinha uma chave, então fui olhar pelas janelas, e, por sorte, o vampiro morava no térreo. Eu assisti pela janela enquanto a coisa levava a vítima para uma sala com poucos móveis. Não dava para ver nenhum sinal óbvio de um massacre anterior,
Mas eu lembrei de como Sylvia MacDonald tinha sugado todo o sangue do meu irmão de uma forma limpa, então isso não me estranhou. Tentei abrir a janela com cuidado, mas vi que estava fechada. Então procurei no jardim pela pedra mais pesada possível e fiquei de olho lá dentro. Eu precisava saber com certeza. Foi aí que Robert Arden se moveu suavemente atrás da presa, que agora estava sentada, e finalmente abriu sua boca, revelando aquelas fileiras de dentes de tubarão que eu sabia que estariam lá. Arremessei a pedra pela janela, espalhando o vidro quebrado pela sala e fazendo a mulher gritar em choque. Robert Arden levantou a cabeça em surpresa e por um momento nossos olhos se encontraram. E eu soube aí que tinha cometido um grande erro. A mulher olhou para o seu companheiro monstruoso e, vendo a boca agora aberta, gritou horrorizada ainda mais alto. Em um único movimento, muito mais rápido do que eu esperava, Robert Arden tinha passado pela janela e pulou em mim. Eu tentei lutar, mas era muito mais forte do que eu. E eu mal conseguia afastar aqueles dentes tortos da minha garganta. Foi a primeira e a última vez que toquei a pele de um vampiro diretamente. A carne era fria e parecia uma esponja, como a parte de dentro de uma maçã machucada. E senti que eu ia vomitar, mesmo enquanto lutava pela minha vida. Finalmente, os dentes morderam meu pescoço. Não o bastante para me matar de vez, mas com força o suficiente para fazer o sangue fluir. Naquele momento, vi um frenesi nos olhos de Robert Arden. E com um espasmo, a língua de sanguessuga saltou da garganta, e eu senti ela se grudar no meu pescoço. Não sei se você já sentiu sangue sendo sugado de você, mas eu não recomendo. Agora, é nesse momento que eu preciso admitir uma coisa. Durante os 3 anos antes desse evento, assim como indo e vindo pelos anos desde então, eu tive um relacionamento com heroína. Eu provei pela primeira vez pouco depois da morte de Nigel, e desde então, às vezes tenho recaídas. Sempre tentei manter isso em segredo, já que eu sei que eu tenho uma reputação e não queria sujar ela revelando meu vício. Mas é importante para essa história, já que eu acredito que foi a quantidade de heroína ainda no meu corpo naquela noite que fez o vampiro Robert Arden tirar a língua do meu pescoço e começar a balançar, como se estivesse sufocando violentamente. Eu estava lá deitado, tentando me recompor o bastante para lutar, quando ouvi os gritos. A mulher, que tinha sido trazida como vítima, em cima de Robert Arden, esfaqueando repetidas vezes com uma faca de cozinha. Por mais forte e rápido que fosse, o vampiro não sabia lidar com a enxurrada repentina de violência, e ficou no chão. Isso me deu os preciosos segundos que eu precisava para ficar de pé e achar minha estaca de madeira improvisada. Eu mirei e finquei ela onde acreditava ser o coração da coisa. Foi mais fácil do que eu pensava. O peito era macio e flexível. Parecia não ter costelas para impedir o golpe. Robert Arden endureceu e congelou, aparentemente incapaz de se mover. Mas eu vi os olhos se mexendo loucamente. Foi aí que a mulher, que eu nunca descobri o nome, soltou a faca e correu. Eu nunca mais vi ela. Mas ela já tinha salvo a minha vida. Peguei meu isqueiro e taquei fogo em Robert Arden. Como Sylvia MacDonald antes, pegou fogo em segundos, e quando a polícia chegou, só tinha uma pequena montanha de cinzas. Eu tive sorte aquela noite, e ninguém viu nada nem chamou a polícia antes de eu terminar e sair da cena, mas eu sempre tomei mais cuidado depois daquilo. Mas, depois daquela noite, nunca mais me preocupei sobre estar errado quanto à existência de vampiros. Sempre fiquei de olho aberto para eles, mesmo às vezes tendo ficado ansioso demais, como foi no caso de Allard Dupont, que eu matei em 1982, e depois descobri ser um humano. Acredito que eles são muito raros, e se alimentam com pouca frequência, já que todas as evidências que vi dizem que sua alimentação é fatal. Se tivessem mais vampiros por aí, ou se alimentassem mais vezes,
o número de desaparecimentos logo seria percebido por todos. Eu não sei o que eles fazem com os corpos das vítimas. E isso sempre me deixou confuso, já que eles não têm nenhum mecanismo para comer comidas sólidas. E eu não acho que tem muitos, se é que existem, casos de assassinatos em que o corpo é encontrado sem sangue. Eu certamente não acho que esses mortos virem novos vampiros, já que a população de vampiros é pequena demais para essa possibilidade. Fim do depoimento. De acordo com Martin, que estava aqui quando tomaram esse depoimento, foi nesse momento que o Sr. Herbert anunciou que precisava dormir um pouco antes de continuar. Ele foi conduzido até a sala de descanso, onde foi dormir no sofá. Ele não acordou, infelizmente sucumbindo ao câncer de pulmão ali mesmo. Martin diz que a equipe estava ciente da gravidade da condição do Sr. Herbert e o aconselhou a procurar ajuda médica antes de prestar seu depoimento. Mas foram informados de maneira bem direta pelo velho que ele não esperaria mais um segundo para apresentar seu caso. Não consigo decidir se isso dá mais ou menos credibilidade à sua história. Independente disso, há evidências substanciais para sustentar a versão dos eventos contados pelo Sr. Herbert em todos os aspectos, exceto o vampirismo. Há um boletim de notícias sobre um incêndio em 1959 que consumiu uma casa na rua Loom e aparentemente tirou a vida de um garoto de 18 anos, embora nenhuma menção seja feita ao dono da casa. E um relatório policial de 1968 confirma o desaparecimento de Robert Arden, em Manchester, em meio a circunstâncias de violência, incluindo uma janela quebrada e sinais de incêndio, embora nenhum resto humano tenha sido encontrado. Há também um relatório de homicídio sobre um Alain Dupont, cujo cadáver parcialmente queimado foi encontrado em sua casa em 2 de agosto de 1982. Infelizmente, o Sr. Herbert nunca foi capaz de dar detalhes sobre os outros, portanto, não podemos confirmar mais além. Havia, no entanto, um pequeno saco deixado em cima deste depoimento, que aparentemente continha 6 dentes de tubarão de tamanhos variados. De acordo com as correspondências com o Departamento de Zoologia da King's College, eles não correspondiam a nenhuma espécie atualmente conhecida. Pessoalmente, eu não sei o que pensar. Certamente não acredito em contos selvagens de vampirismo, mas não posso deixar de notar que o depoimento acima parece ser o xerox de um xerox. E não consigo encontrar esses supostos dentes de vampiro em nenhum lugar nos arquivos ou nas salas de contenção. Não sei onde estão os originais, mas o número do arquivo está listado entre várias solicitações de informação da administração do Instituto e contratos de aplicação da lei. Pode ser que eles levem o depoimento do Sr. Herbert muito mais a sério do que eu. Fim da gravação.